Ele é líder político, construiu a sua vida sendo denominado e autodenominando-se como bolicheiro, atividade que exerce ainda hoje. Mais do que isso, concorreu 4 vezes à Prefeitura de Cruz Alta, já foi prefeito e foi também vereador no tempo quando não tinha salário aos legisladores. Nosso personagem, Newton Paulo Omercher. Seu Newton, o senhor continua autodenominando-se e trabalhando atualmente, e como foi sempre a sua atividade, no chamado o bolichão, como bolicheiro. No mundo de hoje, em que tem venda por internet, shopping, todas as outras modalidades e formas de negócio e de empresas, como é que o senhor sobrevive ainda nesse modelo, como bolicheiro? Sempre deu certo e continua dando certo. Qual é o segredo disto? Sempre deu certo, como tu disse, e continua dando certo, porque o bolichão completou, aliás, vai completar agora em março, 54 anos de existência no bolichão. Bolichão, aqui na região, ele é conhecido em vários municípios, e nós temos fregueses, além dos cruzaltenses, de outros municípios que vêm comprar no bolichão, porque nós trabalhamos com um tipo de mercadorias, aí que está uma diferença, que os mercados não vendem. Então, não, isso só se encontramos no bolichão. Lá do bolicho, no linguajar gaúcho, é aquele estabelecimento comercial em que mais ou menos era um supermercado de muitos anos atrás, de outros tempos, né? Que não, o supermercado é uma coisa mais moderna. Pois é. Antigamente era o bolicho, né? E tal. Nós que ali ampliamos para bolichão, né? Então, e graças a Deus está dando certo. Lá tu chega lá, diz, olha, eu queria uma agulha, vê ali a agulha para ele. Queria não sei o quê. Ah, mas eu queria uma faca boa, prateada, tem. Queria não sei o quê, tem. E nós botamos um setor que está dando muito certo agora e agrega uma venda alta, que é o setor de gaúcho, né? Porque o peão, para poder se pilchar lá, ele não sai, ele tem que levar de 1.000 para fora, né? Que vai 1.200, 1.300, 1.800, conforme, né, a compra. Claro. Então, isso aí para nós é importante, né? Mas foi essa atividade que lhe deu notoriedade. Sim. Para, inclusive, transitar na política e para ser um líder político. Política eu trouxe no sangue, né? Porque eu tive um avô meu que morreu, mataram ele bem jovem, por causa de política, por parte da mãe. Então a gente traz isso aí no sangue, né? Às vezes me perdiam aí, eu tinha um movimento político, estava enfiado no meio lá. Não é? E sempre gostei e continuo gostando da política, não é? Enfrentando essa linha aí. Agora o senhor passou por vários momentos históricos dentro da política no Brasil. Tem algum momento que o senhor considera, digamos assim, qual deles o melhor momento e qual o pior? Se é que é possível fazer essa relação? Pois olha, como eu te disse, nós viemos lá do extinto Partido Trabalhista Brasileiro, tivemos grandes líderes aí, até que deu aquele chamado movimento de 64, que ali, para mim, respeitando os militares, não é? Eu acho que houve uma precipitação. Não precisavam ter fechado o regime democrático para assumir o governo da República. Aquilo, para mim, eu logo me posicionei contra, não é? Fiquei do lado que quem queria o poder civil, e lutamos. Agora não foi um grande acerto para o Brasil. O senhor considera e foi sempre oposicionista ao regime militar, né? E o regime militar sempre, o seu partido, o antigo MDB, e hoje MDB de novo, se dizia contrário à ditadura militar. O que é pior, a ditadura militar ou a ditadura da corrupção? As piores ditaduras é esta da corrupção. Tem uma solução aí para resolver esse problema da corrupção hoje no Brasil, né? Porque o povo pensa que o dinheiro público não tem dono, então tem uma solução. Os cientistas
descobrirem uma vacina e ser obrigatório cada cidadã brasileira tomar essa vacina. E se eu estiver vivo aí, eu vou fazer a ponta, né? Porque pode ser na idade mais tarde, então vou fazer a ponta aí. Essa é a solução que tem. De outras não existe. O senhor está dizendo, então, que não tem solução para a corrupção. Não acredito, não tem. É a coisa mais triste de dizer isso aí, não tem. Pois é. E mesmo assim o senhor continua atuando na política, nos bastidores, no seu partido, enfim, tendo influência, essa coisa toda. Não, eu sou do diretório, hoje eu sou cargo de delegado do partido, quando tem que ir a Porto Alegre, essas coisas, eu vou, né? Então, continuo firme. Mas o senhor não está decepcionado com o seu partido, que hoje é tido como um dos grandes partidos, com, enfim, um grande número de integrantes também envolvidos até o pescoço com a corrupção? Iríssimo, respondo essa pergunta com muita tranquilidade. Não tem partido que não tenha problema no Brasil. Não existe, esse meu partido. Não tem. Todos, por que não tem? Porque todos são constituídos de seres humanos. Isso está no ser humano, a corrupção está no ser humano. Não é na sigla partidária, PDT, PCdoB, PSB, PMDB, PDT, não. Ele está no sangue dos seres humanos, da população. Você acha que a corrupção hoje chegou a um limite quase de insuportabilidade, no sentido de fazer com que as pessoas também não acreditem mais na política e nos partidos, principalmente? Como eu digo sempre, os partidos são siglas, assim, vamos dizer, morta. Quem administra essa sigla são os seres humanos. E aonde tem seres humanos sempre tem um problema. Não existe. Então, os partidos vão continuar envolvidos em corrupção. Dá para se fazer essa afirmação. Não tem como separar, sabe por quê? Voltando de novo, porque são de seres humanos. Então, a cabeça de cada um é uma sentença. Uhum. E qual é a saída para o Brasil nesse contexto, então, nessa perspectiva e nessa projeção? É muito difícil. A saída não é fácil, não é? Talvez os jovens, não é, com a formação aí possam, que nós não conseguimos com a nossa trajetória política aí, resolver. Mas não é fácil, porque aonde está o ser humano, está o problema. Pois é. Falando em ser humano, o senhor já completou 80 anos de idade e todo mundo diz, pô, que saúde, né? Que saúde de ferro, enfim. O senhor tem alguma receita para isso? Para essa vitalidade, essa jovialidade toda? A receita é uma receita simples, né? É a pessoa, primeiro, nunca pensar no mal, fazer mal para alguém. Outra coisa, a raiva. A pessoa ficar com raiva de A, de B, de C, não é o A ou o B que vai ser prejudicado, é ela, ou ele. Então, isso aí. E outra receita, não é esta também, que temos que se cuidar é na nossa alimentação. Temos que ser, fazendo uma comparação, mas não vou fazer aqui que eu ia fazer, né? Comparação, temos que ter uma alimentação balanceada, bem, não é? Para poder chegar, senão, porque se alimentar fora do normal, como eu vejo aí, né, muita gente, isso é erradíssimo. O senhor não tem raiva? Não? O senhor não tem raiva? Nada o que lhe dá raiva? Mas olha, eu só poderia me dar uma raiva de eu não ter o que fazer o dia inteiro, né? Só isso aí. Mas senão eu não tenho raiva de nada. Pois é. O senhor é famoso também, dentre outras coisas, na resolução de conflitos, enfim. Mas o seu histórico também diz que o senhor foi muito namorador, é verdade isso? Mas não vou poder negar, né? Porque todos os jovens e as jovens têm direito de namorar. Quando eu era jovem, não é? Tinha namoradas, né? Até que... O senhor era um colecionador de namoradas? Não é isso. Até que lá chega um ponto, né, que tu vai ter que parar, né? Então, mas não é nada, como é que se diz, prejudicial, nem ao homem, nem à mulher, né? Isso aí faz parte da vida nossa. Claro. Qual é o conselho que o senhor dá hoje para o jovem, especialmente o jovem que queira entrar na política e olha esse cenário todo que está aí?
E nós, falando em jovem, os partidos políticos, nós precisamos muito da juventude, porque as pessoas idosas não vão viver toda a vida. E eles dizem, eu não gosto da política, mas você vai ter que vir porque tem que assumir aí os jovens. Eles devem participar dos movimentos políticos. Cada um escolhe a sua sigla, que é da sua simpatia. Agora venham para a luta política. O Brasil precisa, o Rio Grande precisa e Cruz Alta precisa do jovem na política. Hoje é uma radicalização muito forte de direita e esquerda, e antagonismos e uma contraposição extremada nesse sentido, de disputas, enfim. De que lado o senhor está? Eu não me considero um homem de direita, né? Não sou direitista, né? Mas eu sou do centro para a esquerda, né? Qual é a sua avaliação desse radicalismo hoje e desta bipolarização entre direita e esquerda? Olha, eu acho que isso aí até a gente perde tempo vamos falar claramente, né, com essa radicalização aí, que isso não traz nenhum benefício nem para A e nem para B. O senhor está contente com o retorno do seu partido voltar a ser MDB? Olha, me lembro aqueles bons tempos do MDB, quando eu fui ler ali a notícia, eu lembrei quando nós éramos uma meia dúzia em Cruz Alta, na época da ditadura, né, militar, que nós tinha que se esconder nos porão para fazer reunião, inclusive o Partido Comunista do Brasil estava com nós, o Partido Socialista ali, nós ficamos ali, né, aquela época toda, lutando, né, pelo o ideal político para poder conquistar o que está aí hoje. Porque senão talvez tem ditadura que dura muitos anos no país, né? Mas quem tem que mexer com uma ditadura é o próprio povo. O senhor perdeu uma eleição por 2 votos. Aquela é uma eleição. Essa dos 2 votos tem uma história muito longa, né? E o senhor guarda alguma mágoa disso? Não. Aquela história foi o seguinte, era 2 partidos, né? E cada partido podia lançar 3 candidatos a prefeito. E eu estava no último quadrilátero, né, o MDB caiu para mim no último. Então nós votava. Mas como podia lançar 5 candidatos, só foi lançado 3 candidatos a prefeito, o pessoal orientamos na campanha, assim, e eu acho que a gente falhou muito nessa parte de dizer, é o último que tem o nome do candidato. Aí a pessoa foi e votou no último. E depois foram lá, queriam ir dar depoimento na justiça, eu digo, agora já foi homologada, a junta não vai voltar atrás mais, né, por causa disso. E aí que nós levaram a eleição. Uma eleição por 2 votos. É. O senhor também foi vereador e no seu tempo o vereador não tinha salário. O senhor acha que vereador hoje deve ou não ter salário? Fui um dos vereadores, os mais votados no município, na primeira, na segunda foi mais votos, né? Eu não concordo tirar o salário dos vereadores do Brasil. Eu vou explicar por quê. Se o deputado estadual ganha, o federal ganha, o senador ganha, por que os vereadores não podem ter salário? Eles têm que ter salário, mas com certo cuidado de não pensar que aquilo ali, o salário de vereador, para enriquecer. Não, eles têm ali para tirar, porque não preciso ficar o mês inteiro na Câmara, tem 4 sessões no mês, não é? Alguma extraordinária. Então, um salário razoável. Agora, eles têm que ter, o deputado tem, o federal tem, o senador tem, então é isso aí. Dos mesmos patamares que se ganha hoje, o senhor acha que o salário de um deputado, de um senador, de vereador, são salários compatíveis com o que eles fazem? Essa parte até não posso entrar, porque não sei bem certo o salário de um senador, de um deputado e tal, né? Não posso te dizer, né? Eles têm que olhar, quando votar o salário deles, os deputados federais, estaduais, os vereadores, salário mínimo do povo. Por ali eles têm que tirar o patamar do salário deles, pelo povo, porque não pode uma pessoa ganhar um salário de R$1.000 e ter um
um senador ganhando 70, 80, que eu não sei bem quanto é o salário do senador hoje, não sei, né? Deputado federal. Então tem que ser compatível, né? Nada de... Agora, que tem que ganhar, tem que ganhar. Tá certo. Como é que o senhor administra a tecnologia hoje, internet, essas coisas? O senhor tem algum interesse nisso? Eu até não sou, como estou vivendo a era aí e tal, não sou da internet, dessa aí a tecnologia, mas eu vejo isso aí como um veículo de comunicação muito forte. Tu já pensou em questão de minutos quanto entram aí uma notícia sai aqui, quando tu vê tem 50, eu ouvi uma notícia, não sei o que, deu 51 mil, não, mais, eu acho que chegou 1 milhão de gente que compartilhou, mas eu até tenho medo, vou te dizer. Mas essa entrevista é para a internet. É, mas agora já dei, não tem problema nenhum. Tá certo, muito bem. Seu Nilton Paulo Mercer, obrigado por participar conosco. Obrigado, digo eu, por estar aqui conversando com esse amigo que conheço, que fomos vizinhos, né? Assim pode-se dizer, né? Então, muito obrigado e estou à disposição, quando vocês quiserem, a gente está aí. Tá certo. Obrigado. Nilton Paulo Mercer foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.